Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubá, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. FUPAC Ubá, 47 anos de tradição com ensino de qualidade. #conhecimento sempre. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Breno, promotor de justiça, subcoordenador do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO Regional da Zona da Mata, Regional Sul do Rio Branco, Ubá. Esse aqui, ao meu lado direito, o Dr. Silvio Marcos Landim, promotor de justiça também, integrante do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. Nós deflagramos, o Ministério Público, o GAECO deflagrou, na data de hoje, a Operação Bereshit. Bereshit é um termo hebraico, uma expressão que significa no início, na cabeça. É um nascedouro de uma parceria frutífera entre o GECOC, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado da 4ª Região, integrado por policiais militares do Estado de Minas Gerais, e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O GAECO Regional já vem desenvolvendo algumas operações regionais, e o intuito a pretensão é de fato a gente endurecer o combate às organizações criminosas. Então, nessa data, deflagramos, com o apoio da Polícia Militar, da Secretaria de Estado de Administração Prisional, de 4 promotores de justiça, essa operação denominada Bereshit, que o objetivo é desarticular uma suposta organização criminosa que tem como prática os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Como vocês podem perceber, as drogas, infelizmente, elas tomaram conta de uma boa parcela da população. Costumo dizer que há 15 anos atrás a gente não verificava tantos usuários pelas ruas em busca da substância entorpecente. Costuma-se falar que a droga, sobretudo a maconha, não faria mal, que não tem qualquer tipo de problema, mas a gente indaga as mães, os pais, as famílias dos usuários que fazem uso dessas substâncias, o quanto as famílias sofrem em relação a esse tipo de uso. Toda essa violência, ou boa parte dela, que a gente percebe nas ruas, a prática dos crimes de roubo, de furto, de violência, de homicídios, um percentual muito grande é relacionada ao tráfico de drogas. A gente busca sempre pontuar, eu conversava isso com o comandante e com o Dr. Silvio, sobre a necessidade, a imprescindibilidade da gente atuar não só nas pessoas que estão ali na linha de frente do barraco comercializando umas pedras de crack ou umas porções de substância entorpecente. Para a gente de fato combater o crime organizado é preciso que nós avancemos, e com técnicas especiais de investigação possamos chegar nos financiadores, nas pessoas que movimentam quantias em dinheiro para essa finalidade e acabam por alimentar essa prática tão nociva à sociedade como é o tráfico de drogas. Então a Operação Bereshit ela vem consagrar, é um dos braços da operação, porque muito provavelmente haverá outras ramificações, visa apresentar a apreensão do GAECO Regional em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil também, que tem nos apoiado de forma bastante contundente. Eu gosto muito de trabalhar com os delegados da Polícia Civil, que nos têm prestado total apoio, então reconheço isso publicamente, e o faço na pessoa do Dr. Diego Candian, delegado regional aqui de Ubá. O apoio da Polícia Militar é algo também notório, nos apoiou desde a criação do grupo. O grupo é muito novo, mas já vem trabalhando intensamente no combate ao crime organizado. Como eu disse, retornando à situação inaugural, essa operação visa justamente isso, o combate ao crime do tráfico, associação para o tráfico e lavagem de capitais, oriundo dessa atividade ilícita. Monitoramentos estão sendo feitos desde 2018, com a utilização de técnicas especiais de investigação, e que resultaram, ao final, com o pedido de 20 prisões temporárias e cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão
dentre os quais no interior de presídios Gilbar e Visconde do Rio Branco. Por quê? Aparelhos celulares muitas vezes são utilizados no âmbito de presídios para fins da prática do crime aqui fora. Essa organização criminosa que está sendo investigada, eu gostaria de frisar que outras diligências serão feitas, né, conta com os cabeças, digamos assim, com gerentes, com subgerentes, até chegar lá na linha de frente. Muitas das vezes, senhores, pasmem, é muito comum que essas pessoas que estão lá na linha de frente, na boca de fundo, é muito comum que elas desconheçam até mesmo quem seriam os chefes delas, né? Dada tamanho distanciamento e hierarquia entre esse grupo, que geralmente conta com contadores, com profissionais em tese acima de qualquer suspeita. Então o trabalho de inteligência tem que ser exaustivo nesse ponto, né? E o que se faz para poder, muitas das vezes, se lavar o fruto da movimentação financeira oriunda do tráfico de drogas? Abrem-se empresas, pessoas jurídicas, né? E esse capital sujo, digamos assim, ilícito, ele é inserido dentro do ramo de atividade comercial para que ele possa ser literalmente lavado, para dar aparência de legalidade a algo oriundo de práticas ilícitas. É basicamente essa situação que está sendo apurada. Nós já tivemos êxito no curso dessa operação em apreender mais de 100 quilos de maconha, uma quantidade bastante substancial de cocaína, crack, subproduto da cocaína, uma quantia em dinheiro superior a R$100 mil, bens apreendidos que ao total somam aproximadamente R$4 milhões, dentre outros materiais com balanças de precisão, dinheiros em espécie, notas promissórias, dentre outros materiais que estão sendo analisados, inclusive aparelhos celulares, aparelhos eletrônicos, computadores, etc. Eu vou evitar de pormenorizar pontos envolvendo aos indivíduos que estão sendo investigados, porque, como eu disse, a prisão temporária ela é decretada com o objetivo de robustecer as investigações, dada a sua imprescindibilidade para a conclusão do procedimento. É um procedimento bastante contundente, que já se aproxima do seu 6º ou 7º volume. E em breve a gente vai concluir essa primeira etapa da Operação Benedite, né, com, ao que tudo indica, e pelas provas robustas que foram produzidas, com oferecimento de denúncia em relação a eles, por parte do Grupo de Combate ao Crime Organizado e das Promotorias de Justiça da Comarca de Gilbar. Basicamente são essas as informações afetas à operação, né? Houve de fato um sucesso muito grande, muito positivo no cumprimento dos mandados. Também houve um resultado bastante satisfatório quanto à apreensão das substâncias ilícitas, das substâncias entorpecentes em tese da organização criminosa, e mais ainda, né, no objetivo de todas as pessoas que praticam o crime, que é o lucro. Essa apreensão desse capital aproximado aí de R$4 milhões desfalca, né, a engrenagem da associação. Então isso é extremamente positivo, né? Então a tendência é que nos próximos 30 dias haja a conclusão dessa primeira etapa das investigações, né, já que a prisão temporária para crimes equiparados a hediondo, como é o tráfico de drogas, pode ser decretado por até 30 dias, né, e a gente espera, tão logo concluídos esses trabalhos, oferecer a primeira peça exordial acusatória em relação aos investigados. Quanto à questão dos bens apreendidos, específico da diligência de hoje, eu vou passar para o comandante da Polícia Militar, que tem nos prestado um total apoio, né? Na verdade, a gente busca hoje, somos 4 promotores de justiça integrantes do GAECO, que trabalhamos em conjunto com outros promotores de justiça da comarca. Temos policiais do nosso grupo, né, em campo e trabalhando de forma velada também. Vamos fazer parceria, estamos já fazendo contato com a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receitas Estadual e Federal, para que possamos, de fato, incrementar, né, o nosso trabalho, sobretudo quando a investigação afeta a lavagem de dinheiro, né, que é uma investigação que requer muito zelo, muita cautela, e isso vai ser feito também em parceria com a Polícia Civil, que eu gostaria de frisar, a Polícia Militar, e o grupo está robusto, né? O
objetivo é nós elucidarmos de forma satisfatória a macrocriminalidade, né, sem prejuízo da atuação cotidiana da prática dos crimes ordinários que acontecem aqui na região, na zona da Mata Mineira. Eu vou passar a palavra para o comandante da Polícia Militar para que ele possa prestar eventuais esclarecimentos sobre a apreensão desses objetos. Se os tiverem algum questionamento também, a gente está pronto, né, doutor Silvio, para poder atendê-los. Bom dia, né, a todos. Como bem disse o doutor Breno, para a Polícia Militar, hoje significa um marco no apoio irrestrito que nós daremos ao Grupo de Atenção e Combate ao Crime Organizado, o GAECO, aqui representado pelo doutor Breno e pelo doutor Silvio. Então, para nós, hoje é um marco inicial desses trabalhos que, doravante, iremos levar a efeito. Eu vou me ater aqui, né, aos resultados da operação propriamente dita. Então, foram cumpridos 18 mandados de prisão, com 18 presos, 18 pessoas foram presas. 28 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Foi apreendida uma arma de fogo durante essas diligências. Valor em moeda corrente, aproximadamente em torno de R$100 mil. Somados esses valores aos bens que também foram apreendidos, gira aí em torno de R$4 milhões, conforme, né, o doutor Breno também aqui já nos relatou. Diversos aparelhos celulares, computadores, pendrives, HDs, serão periciados e também foram recolhidos nas residências desses alvos e também em algumas agências de veículo aqui do município de Ubá, que também estão envolvidas na prática desses crimes que já foram aqui citados, né? Tráfico de associação para o tráfico, né, e a lavagem de dinheiro. Vou passar a palavra aqui, retornar, né, a palavra aqui ao doutor Breno, só afirmando também que utilizamos aqui nessa operação em torno de 90 policiais militares, em torno de 20 viaturas e com apoio também da aeronave, né, da 4ª Região da Polícia Militar em Juiz de Fora. Muito obrigado. Também vou fazer justiça às ponderações que eu fiz no momento inaugural. O Poder Judiciário tem, de fato, de forma séria, prestado todo o apoio da pessoa do magistrado titular da vara criminal da comarca de Ubá. Só pontuar esse registro que eu gostaria de fazer também. A gente está à disposição para eventual questionamento, né, que for possível ser dada aí a necessidade da gente preservar provas e dar continuidade às investigações. A gente já segue para realizar a oitiva de alguns alvos para poder esclarecer o quanto antes esses fatos aí que repercutiram de forma bastante contundente aqui na região da Zona da Mata. Informações preliminares dão conta que uma organização criminosa, nos moldes da investigada, movimenta aproximadamente R$1 milhão por mês. E esse dinheiro, esses valores, eles têm que ter algum tipo de destino. Então, tratando aqui em tese e abstratamente, supõe-se que uma organização criminosa, em razão do comércio ilícito de substância entorpecente, movimente aí, faça um gasto de R$1 milhão por mês. Né? Esse dinheiro, se ele for no banco, depositado ali no caixa, ele vai obviamente chamar a atenção das autoridades, né, das receitas, dos órgãos de fiscalização tributária. E o que acontece? Esse dinheiro, para que ele possa ser preservado, ele é pulverizado, é um dinheiro ilícito, ele é pulverizado muitas das vezes em empreendimentos comerciais, como lavanderias, como lojas de venda de veículos, como outras atividades afins, para que ele se misture com o comércio desses objetos, desses materiais. A partir do momento que esse dinheiro, digamos, sujo, ele entra para dentro de uma atividade econômica lícita,
a dificuldade em rastreá-lo é muito maior. Daí, né, se vem a expressão lavar dinheiro, trocando as palavras, é o seguinte: é tornar algo lícito, aparentemente ilícito, melhor dizendo, é tornar algo ilícito, proveniente de crime, em algo aparentemente lícito. Né? E aí a pessoa justifica depois da movimentação: ah, não, porque eu comercializei isso, eu comercializei aquilo. Inclusive lavanderias, não nesse caso específico, mas em outros casos, foram utilizadas, né, outrora como pontos de lavagem de dinheiro de substâncias, de organizações ou de grupos que praticam crimes e contravenções penais, como o jogo do bicho, por exemplo, que insere esse valor em outras atividades distintas, lojas diversas e tudo mais, para poder dificultar, né, o rastreamento dele por parte das autoridades, justamente pela quantia elevada. Isso muitas vezes não acontece com o traficante, digamos, uma expressão até equivocada, mas o menor, o pequeno ali, que muitas vezes mora num barraco precário, cheio de filhos, vende ali para poder comprar alguma coisa e para poder também ter o dinheiro ali. Esse dinheiro não é lavado, ele quase que movimenta ele dia a dia. Agora, quando a gente se depara com um aparato mais organizado, minimamente organizado, esse dinheiro fruto dessa mercancia ilícita, ele tem que ser de alguma forma justificado, né? E a justificativa se faz com a concretização da prática de um outro crime, né, previsto na lei de lavagem de capitais. E só a segunda ponderação de que muitas das vezes o traficante menor não conhece a proveniência da droga, isso é perceptível, né? Muitas das vezes ele não consegue alcançar duas cadeias acima dele, né? E é muito raro ele também estar pontuando quem seriam essas pessoas. A prova oral nesse tipo de crime, a prova testemunhal, é muito escassa, pelo medo das pessoas, com razão, têm dos grupos investigados, né? Muitas das vezes estão envolvidos com homicídios, com práticas de crimes violentos, né? Então a utilização de técnicas especiais de investigação, elas são importantes por conta disso, né? E é por isso que o GAECO está incrementando as suas atividades em parceria com outros órgãos de repressão da criminalidade, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, né, os Ministérios Públicos, para que a gente possa, juntos, atuar, né? Na verdade, aqui não tem vaidade, não tem órgão mais importante que o outro. Na verdade, a gente é um braço do Estado e a gente quer, de forma serena, mas contundente, cumprir o nosso papel, né? Com respeito aos presos, não tem essa de respeitar ninguém, mas agir de forma contundente, serena, mais prática, incisiva, para a gente poder, dentro do nosso exercício de papel, né, do nosso papel funcional, estar contribuindo de alguma forma para a sociedade. Não sei se é possível revelar, mas entre esses presos tem algum empresário maense? Sim, são vários empresários, né, de ramos distintos, né, de concessionárias, de veículos, lojas de roupas, né, de boutiques, enfim, de lojas com material até de qualidade. Então há empresários em tese envolvidos nos fatos que foram presos temporariamente para fins de melhor elucidação entre os fatos que estão sendo apresentados. Então é muito interessante porque o concurso de pessoas para a prática desse tipo de crime é muito bem dividido. Na verdade, não necessariamente o traficante é aquele que coloca a mão na substância entorpecente e repassa a terceiro. O traficante, membro de uma associação investigada, pode ser aquele que simplesmente movimenta o caixa da empresa, né? E ele, dentro do papel que ele compete, ele integra uma associação para o tráfico, né? O papel de um terceiro pode ser lavar o dinheiro da quadrilha, né? Ele não deixa de participar, por exemplo, da prática do crime de tráfico e de associação. Porque, na verdade, dentro desse esquema funcional, a tarefa que compete é justamente aquela. E também tem os traficantes que fazem, né, a entrega, o recolhimento de dinheiro, enfim. Há uma divisão de funções para a prática criminosa organizada. Agora, a gente trabalha, na verdade, com todas as possibilidades, né? Nenhuma possibilidade de descartável. Só que, dependendo da conduta que é praticada, das evidências, das pessoas que chegam até essa pessoa, do comportamento,
do tipo de abordagem que essa pessoa faz. Eu acho que a gente não está tratando, pelo menos em tese, com ninguém desinformado e totalmente alheio à situação. Na verdade, situações concretas acontecem, né, de pessoas que nos procuram, que procuram por empresas ou por interessados, que ostentam por si só uma situação, um tipo de comportamento que são reveladores, pelo menos de forma indiciária, do intuito criminoso, né? Então, esses autos foram muito bem pontuados, diligências muito robustas foram realizadas, né? E a gente, de fato, está trabalhando com a hipótese mesmo de uma rede de pessoas organizadas para a prática criminosa. Mas é possível, respondendo a pergunta do senhor. E no momento oportuno, esses nomes dos envolvidos serão revelados? Sim, por hora, até para poder preservar as investigações que não findaram. A gente vai ter uma nova etapa agora, a gente já está deslocando para poder ouvir essas pessoas, né? Fatalmente, provas novas vão aportar, né, dentro do procedimento que já é bastante robusto, né? E futuramente vai ser, não há qualquer tipo de sigilo necessário. O sigilo, nesse momento, visa a preservação do bem comum da sociedade, que é a preservação das investigações, para evitar qualquer tipo de intercorrência. Mas, futuramente, quando a situação estiver delineada e as responsabilidades apuradas, fatalmente, a sociedade não só terá, como deve ter acesso às informações de interesse público. Na verdade, são colhidas informações preliminares e a gente trabalha em cima delas, né? Com pessoas, obviamente, comprometidas com o interesse público, e a gente vai buscando trabalhar com técnicas especiais de investigação que possam chegar de uma maneira concreta a determinados alvos, né? No caso específico, ficaria bastante complicado revelar quais foram as técnicas especiais de investigação, até para evitar a eventual prevenção de pessoas que estão utilizando da mesma forma sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, na esfera regional. Então, essas informações são colhidas com base em pessoas sérias que trabalham na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Ministério Público, nos demais ramos aí de persecução penal e mais fontes de informações abertas. Eu costumo dizer que muitas das vezes, né, o crime organizado está muito ligado à prática da corrupção, né? Então, corrupção, crime organizado e tráfico de drogas muitas das vezes andam de mãos dadas, e lavagem de dinheiro, né? Então, tudo isso deve ser considerado, né, e analisado com muita cautela, né? Porque não raro a gente encontra envolvimento de agentes estatais na prática criminosa, né? Pessoas que deveriam estar, né, ao lado dos órgãos de repressão, de persecução penal, estão atuando justamente do lado contrário. Mas a gente também já está adotando medidas para poder detectar eventual desvio, e não só o Ministério Público, né, doutor Silvio, mas outros órgãos também na esfera federal estão junto conosco aqui para a gente poder, se Deus quiser, incrementar ainda mais o GAECO regional, para que a gente possa de fato fazer um trabalho diferenciado. O intuito, a boa vontade existe, e muito, né? Nós reunimos no grupo pessoas bem intencionadas que querem de fato trazer tranquilidade para os nossos filhos, para os nossos netos, né? A droga está tão democratizada hoje, está tão fácil, né? Muitas vezes a gente vai à praça ali, a gente é abordado. E isso acontece em Visconde do Rio Branco, no Pá, em outros municípios de fora, né? Essa democratização da droga virou um mal terrível. E quem coloca a mão na droga, gente, suja as mãos de sangue. Porque é como quem pratica corrupção, também suja as mãos de sangue. Porque falta vaga no hospital, falta vaga na escola, enquanto a prática da corrupção está captando esses recursos para ela. O tráfico é a mesma coisa. Quando algum traficante tem algum desfalque patrimonial, ele cobra contas de quem perdeu esse patrimônio dele. Isso gera o quê? Isso gera morte, isso gera homicídio, isso gera prática de roubos, porque o sujeito vai poder pagar a dívida dele com o traficante, ele vai para a rua assaltar. Então está tudo interligado, tudo interligado. O que precisa é um trabalho robusto, né, em conjunto, sem vaidades. Né? Eu fiz questão de frisar todos os órgãos, né? Desde o Poder Judiciário até a Polícia Civil, Polícia Militar,
outras instituições que encamparam esse serviço, né, junto conosco para poder prestar um serviço com muita boa vontade para a população regional. É só fazendo um esclarecimento, aproveitando a pergunta do senhor, eu não sei se foi esse o ponto, mas me pareceu que a pergunta também tem por base saber como é que se chega a determinadas pessoas, se isso é feito de forma aleatória, se não é. O meu a parte do Dr. Brenner, para deixar muito claro que assim, a gente não escolhe pontos ou alvos de forma aleatória. A gente trabalha sempre com informações e muitas vezes, assim como foi no caso da Lava Jato, com informações obtidas em um inquérito menor. O inquérito menor permite que dali você consiga fazer com que essa investigação se amplie de forma a buscar esses alvos maiores, como o Dr. Breno disse, através de técnicas especiais de investigação, mas isso não é feito de forma aleatória. Uma outra questão que tem que ser pontuada quando a gente fala do GAECO é que os promotores que estão no GAECO por vontade, não é por imposição. A gente optou por estar aqui. É lógico que o Procurador-Geral é quem nos nomeia, mas ele não nomeia contra a vontade de ninguém. Então a gente exerce essa função, a princípio sem prejuízo das nossas funções nas comarcas de origem e por vontade. E um outro ponto quanto à origem da investigação, como nós somos um grupo que às vezes trabalha em casos de origem em comarcas em que não há promotores atuando no GAECO, a gente sempre trabalha em cooperação com o promotor da comarca. Por exemplo, essa cooperação foi realizada aqui em Ubá, a gente está em cooperação com os promotores criminais da comarca de Ubá. Sozinhos nós não poderíamos atuar nesse caso, só em cooperação com o promotor em razão do princípio do promotor natural. Então só essa questão quanto à origem da investigação e como é que ela é feita, como é que se chega aos autos, só pontuar esses elementos para ficar muito clara a forma de atuação do GAECO. O senhor já disse que não pode revelar nomes, mas não fica assim, para a população entender melhor, as pessoas mais simples, fica aquela impressão que não pode revelar o nome porque a pessoa é rica, é empresário, se fosse um pobre, revelaria. Né? Como é que é feito isso? A gente tem a preocupação muito especial com o resultado da operação. Né? O nosso objetivo primordial é que, ao final de tudo, a gente possa esclarecer exatamente a eventual participação de todos nesse apontado esquema criminoso. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Talvez algumas pessoas entendam dessa forma, mas se fosse o intuito preservar pessoas importantes ou pessoas poderosas, a gente poderia simplesmente ignorar. Não, isso aí não é atribuição do GAECO, não, a gente vai deixar para depois. E deixar de atuar em relação a esses casos. Pelo contrário, né, a preservação do nome, ele visa, no primeiro momento, a obtenção de um laço probatório mais robusto, né, e ao final, com a consecução desses resultados, com o oferecimento de uma denúncia também robusta, para que a gente possa, ao final, lá no final da cadeia, obter a condenação deles. Né. Com o ajuizamento da ação penal, eu fico à vontade para poder divulgar, inclusive com a imprensa, o nome. Eu acho que o GAECO não teria problema algum de estar pontuando. Né. Mas é um momento que a gente vai ouvir essas pessoas ali. Então, acho interessante, do ponto de vista da investigação criminal, por hora evitar pontuar nomes. Mas muitos nomes são pessoas conhecidas, são empresários, né, onde a gente vai trabalhar de uma maneira serena, como eu disse, contundente, mas serena, né, sem pessoalizar qualquer tipo de coisa. Vamos trabalhar, vamos fazer nosso serviço, vamos entregá-lo pronto, vamos, né, algo que tudo indica, oferecer uma denúncia, uma peça inicial acusatória pela prática desses 3 crimes, cuja pena é bastante elevada, e vamos tentar fazer um trabalho de qualidade. O nosso intuito, o intuito do grupo, o lema do nosso grupo é um trabalho da macrocriminalidade de uma forma, a gente buscando a excelência da qualidade dos trabalhos. É isso que a gente quer. Então, por hora, isso visa preservar, por mais que alguns entendam de forma diversa, é preservar a investigação e não propriamente os investigados por conta de ser poderoso ou não. Eu só pontuei aqui porque já está várias fotos na internet, já mostrando a loja, sendo removidos os carros da empresa e tudo, alguns nomes já surgiram. E aí as pessoas estão perguntando para quem está aqui, quais são os nomes, né? Por isso que eu perguntei. Eu só queria retornar à pergunta do Luiz Carlos.
só para frisar a importância da participação do cidadão de bem através da denúncia. Às vezes, né, a gente consegue chegar num alvo desse nível, às vezes tudo inicia lá com uma ligação no DDU, às vezes. Isso gera uma denúncia, a gente programa uma operação, a gente faz uma apreensão, isso gera um inquérito, né, doutor? Às vezes, uma simples ligação por denúncia, ou às vezes por 190. Só frisar essa importância da participação do cidadão de bem no combate também ao crime organizado. Só queria pontuar que o GAECO é um órgão recém-criado na nossa região, né? A gente tem que acolher, né, esse grupo com muito carinho, né, com muito apoio. A gente tem que apoiar o GAECO. A gente conta com o apoio de todas as instituições, a instituição Polícia Civil. A gente não quer tomar lugar de ninguém, a gente quer trabalhar em conjunto com as outras instituições, né? E creio que o GAECO é um órgão criado, gente, que funciona atualmente em grandes centros, né? A gente poder contar com um grupo especial de combate ao crime organizado na nossa região é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar. Definitivamente a gente não pode. A gente tem que abraçar o grupo, né, para que a gente possa continuar aí tornando mais robusto e mais intensa os nossos trabalhos, as nossas atividades. Então a gente conta com a colaboração de todos os órgãos da população, né, para a gente poder seguir em frente aqui no trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na região da Zona da Mata Mineira. Doutor, o senhor falou aí sobre as oitivas dos apreendidos ou dos presos. Essas oitivas, pode acontecer durante as oitivas mais algum mandado de prisão ou teria que esperar mais alguma operação? Caso eles fizessem tipo como se fosse uma delação premiada e entregasse mais envolvidos, o senhor, juntamente com o GAECO, solicitaria ao benefício do juiz a prisão dos outros envolvidos? Sem qualquer dúvida, né? Constatada material laço probatório, para tanto, e necessidade também, não há dúvida que as medidas cautelares vão ser solicitadas. Sem mesmo necessidade de uma nova operação, então? Sim, não necessariamente vinculada a um novo nome ou uma nova operação daqui a tantos dias, não é isso. Constatada a necessidade e para poder preservar a população de uma reiteração criminosa, ou seja, de uma prática constante de crimes, a gente descobre determinado alvo, vem praticando de forma sistemática crimes na cidade, na região, é por dever nosso, né, postular pela prisão cautelar dessa pessoa para poder preservar a integridade física e moral dos membros da sociedade. Ok, vamos encerrar? Sabia que em Ubá há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti? A Prefeitura vem agindo contra o mosquito, contratando agentes e reforçando os mutirões de limpeza. Apesar disso, ainda há muitos focos do Aedes na cidade e 80% deles estão em residências. Se você não quer essa ameaça dentro da sua casa, seja responsável e elimine o agente e os focos já. O mosquito é real, ele mata. Ubá mais forte contra o Aedes. Prefeitura de Ubá. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro. Localização privilegiada perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoço self-service sem balança. Vem pro Papão, aceitamos cartões de crédito e débito. Aberto todos os dias das 8 à meia-noite, sexta e sábado até às 6 da manhã, domingo das 16 à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, papãolanches.com.br. Papão Lanches, Rua Padre Gaiac, número 25. Telefone 3532-1495. A Web TV UA está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.